o pecado, vamos dizer assim, é deixar aquilo que Deus escolheu, que Deus levantou, Israel com seus costumes, Israel com seus hábitos, e que na verdade Israel, eu sempre digo, Israel não tem não é somente uma tradição, pastor Zemar. O que Israel traz é a lembrança através das tradições daquilo que Deus fez, e não somente porque Ele fez, mas porque Ele faz. Então, quando Israel celebra uma festa, Israel está celebrando aquilo que eles viveram e vivem até hoje, sendo guardado, protegido. Um país, hoje país, graças a Deus que cumpriu a sua palavra, em 1948, quando Oswaldo Aranha assina o termo e concede a profecia para que Israel hoje se tornasse nação, né? E hoje o país de Israel é um país respeitado, aonde muitas vezes tentaram matar, destruir. E quando Israel celebra a festa de Purim, Israel não está citando somente o livramento do povo judeu dentro da província de Suzã, dentro da Pérsia, mas por muitas vezes na qual Deus esteve presente no livramento de Israel. E é isso que nós vamos falar hoje, pastor Azemar, a respeito dessa festa, e o porquê que Assuero, e como entrou Esther nessa festa, como foi preparada essa festa, e como Deus preparou para que a rainha Esther chegasse ao trono. E a gente precisa primeiro entender, pastor Azemar, que há uma volta toda para que a rainha Esther chegue no seu trono. E quando alguém tem um chamado de Deus, e quando alguém tem um propósito de Deus, também é assim. Deus, ele cria situações para que essa pessoa ela possa chegar onde ele quer. Me chama a atenção, pastor Bruce, voltando um pouco aí na entrada, o senhor estava comentando sobre muitas igrejas não aceitarem, não aceitarem os costumes judaicos, não aceitarem histórias judaicas, não aceitarem o conceito da liturgia judaica dentro das igrejas. Pois bem, parando para meditar sobre isso, pastor Bruce, parando para meditar e notificar essa deixa que eu vou fazer agora, quando eu olho para a palavra do Senhor, Ele é bem claro, Deus é bem claro em dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem foi Abraão? Abraão dizem ser o pai da fé, mas quem foi de fato Abraão? Quem foi de fato esse homem chamado Abraão? Abraão, ele largou mão de tudo. Abraão, ele deixou tudo, deixou seu pai, deixou sua família, ouviu alguém que ele não conhecia, ouviu uma voz, que ele não sabia quem era, porém acreditou no que era falado. Acreditou. Quando Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, o grande pai Abraão, ele acreditou simplesmente num chamado, numa palavra. E o que aconteceu? Deus fez uma promessa a Abraão. Não se cumpriu com Abraão. Não se cumpriu com Abraão. Foi se cumprir com os filhos de Jacó. Deus fala para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação. De ti não farei um povinho pequeno. Não. De ti não farei um povozinho lá, errante, andando para lá e para cá. Não. De ti não farei um povinho de 10 pessoas. Não. De ti farei uma grande nação. Aleluia. Ora, Abraão teve 2 filhos. Isaque teve mais 2 filhos. E quando veio Jacó, Jacó veio com uma geração de filhos grandes. Quero dizer isso porque Deus, quando faz uma promessa para uma pessoa, não pode se cumprir na totalidade ali na mesma, mas os seus filhos, os seus netos, seus tataranetos vão ser alcançados pela promessa de Deus. Glória a Deus. O que eu quero falar sobre tudo isso? O que eu quero dizer sobre tudo isso? Trazendo sobre a entrada que o pastor Bruce trouxe agora, sobre muitas igrejas não querer acreditar, não querer trazer o conceito, não querer trazer a liturgia do povo judeu, do povo judaico para as suas igrejas. Não estou criticando você, não critico você, mas se você professa: ei pastor,
pastor presidente de algum ministério aí, se você professa realmente que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o teu Deus, por que então não pegar os seus costumes? Você quer a bênção? Você recebe a bênção do Deus de Abraão, mas não recebe os seus costumes. Não quer pegar o costume, tudo bem. Não critica quem usa. Não critica então, não levanta calúnia o ministério que não usa. Agora, não ser permitido pegar o costume judaico e trazer como lembrança, e a igreja também viveu livramentos, a igreja nascida, e quando nasce, não nasce somente em Atos capítulo 2, a igreja nasce quando Jacó derrama o azeite na pedra em Betel, e diz que aquela pedra seria a coluna, ali começaria a coluna e a igreja seria a porta do céu, se referindo à igreja, a profecia. Ali dá início à igreja dos gentios, e começou através de Jacó a edificação da pedra, espiritualmente sentido, representava a igreja. Mas nós vamos dar toda essa volta aqui hoje, para você poder entender o porquê da festa. Primeiro precisamos entender que o rei Salomão, e começa na Babilônia porque o templo de Israel, o templo na qual Salomão havia construído, e não é Salomão quem faz a planta, quem dá a planta do templo, é Deus que dá a Davi. Deus concede a planta para Davi, assim como concedeu para Moisés o tabernáculo. E o templo era forrado de ouro por dentro e por fora. Dizem os sábios judaicos que era uma das grandes maravilhas da época, que podia ser enxergue, podia enxergar de longe o brilho que reluzia do ouro que saía do templo de Salomão, de fora, de nações, ali aos derredores de Israel, podia se enxergar o brilho que saía do templo de Salomão. A glória era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Porém, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma Jerusalém, e ali ele traz junto com ele os apetrechos, castiçal, arca da aliança, traz os pertences de Israel para dentro da Babilônia. O que vai junto é o trono de Salomão. O trono de Salomão, que é algo fascinante, e é descrito isso no livro dos Reis. A grandeza, a riqueza que Deus concede a esse homem chamado Salomão, e a glória que Deus concede a esse trono, Havia um leão, segundo a escritura sagrada ali, 6 degraus, e ali, aquele trono, acredita-se na época de Salomão, era o maior e melhor, mais rico de todos os tronos da época. O que atiçou interesse em muitos reis, inclusive Nabucodonosor, de trazer os pertences de Israel. Foi queimado o templo, derretido o ouro e levado para a Babilônia. Porém, para nós podermos chegar, o tempo é curto, e para nós podermos chegar nessa história da Sueli, vimos que o trono de Salomão foi muito cobiçado, pastor Rosemar. Inclusive diz a história que um dos reis do Egito, Faraó, um dos faraós, tenta se assentar nesse trono de Salomão. Isso é desejo de glória, desejo de poder que ele teve. E quando ele se assenta, um dos leões que havia nos degraus, acredita-se nessa história, ele tropeça e quebra uma das pernas, onde fica conhecido como o faraó manco, Esse faraó não consegue se assentar no trono de Salomão, porque ele acredita ali que os deuses têm guardado o trono desse rei. E aqui está a ocasião da festa de Assuero. E de repente você não saiba, mas o rei Ciro, que depois, mais tarde, vai libertar o povo de dentro de Suzã e vai devolver novamente a pátria, levar novamente Israel para a sua terra novamente. Porém, Assuero também cobiçava o trono de Salomão, pastor Rosemar. Muitos cobiçavam o trono de Salomão pela beleza que ele tinha. Era ouro puro, leões,
a arquitetura desse trono, que a sabedoria que vem de Salomão não é uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina, de Deus. Imagina agora esse rei pedindo algo para ser feito, a estrutura, a capacidade de arquitetura de um trono desse, era algo magnífico. E Assuero, quando assume seu trono, ele tinha também desejo de se assentar no trono de Salomão. E quando Israel sai da Babilônia, quando Israel sai da Babilônia e vai para dentro da província de Susã, aonde Hadassah é criada, que é Esther, e Mordecai, né, ou Mardoqueu, juntamente com ela, onde seus pais são mortos ali na Babilônia, no cativeiro, são mortos, e ela é criada por Mardoqueu. E nesse período, Assuero vai cobiçar o trono de Salomão. Só que tinha um porém, isso é transporte, pastor. O peso do trono de Salomão excedia, não tinha como transportar um trono desse. Era de difícil transporte. Como levar o trono desse rei para dentro da capital da Pérsia? Então, Assuero tem uma ideia. Qual a ideia de Assuero? A ideia de Assuero é copiar o trono. Ele faz uma réplica do trono de Salomão, onde são 3 anos, segundo os sábios, 3 anos de obra, 3 anos tentando fazer algo, porque tudo aquilo que Deus concede para mim e para você, vai ter alguém que vai querer copiar